duas intervenções. Pode abrir o exercício. Pode clicar no jogo. Assim, escolhi mostrar das intervenções, assim, que na verdade chamam intervenções na paisagem, acho que dois ou três trabalhos, e depois eu vou mostrar 2 vídeos. Então, esse trabalho é uma escultura, né? Assim, pode passar, por favor. É um catavento que eu construí. E ele ficou, eu tive autorização para deixar ele uma semana aqui na UNB, foi em 2000 isso, muito tempo já. E ele, assim, como ninguém me solicitou a retirada, eu falei, eu vou deixar, né, e vamos ver até quando o catavento fica. E teve reportagem, teve aula de física, e ninguém sabia direito se isso era um instrumento, se isso era... o que era isso, né? Então, só vou explicar para vocês, assim, eu tenho um vídeo de registro, mas eu não trouxe aqui, ele está bem cavado, aí, enterrado, né, no solo, e ele tem eu trabalho nas intervenções, assim, eu trabalho muito com rolamento de carro, e são chapas de acrílico, né, com película transparente, semi-reflexiva, e eles giram em função, assim, da brisa e do vento. Então, na época de muito vento, ventania, ele girava, na época da seca, parado, e essas intervenções que eu vou mostrar, elas foram completamente destruídas. Pode passar, pode voltar o catavento, então, só um minutinho. O catavento, ele foi completamente destruído, só me sobrou o eixo de aço, tinha marca de pé até em cima, na chapa ali em cima, eu não sei como eles escalaram isso, e no final ele ficou 1 ano e pouco. Mas numa das longas greves ele foi completamente destruído, não me sobrou nada, só o eixo, né? Esse trabalho que eu chamo de trilha foi em 2002, um grupo de artistas aqui da cidade se reuniu para fazer intervenções que a gente chamou de intervenções mais selvagens, sem autorização, sem nada, em paralelo à Bienal de São Paulo. Então, nós éramos, nessa época, 12, cada um escolheu um lugar para trabalhar. Eu fiz esse caminho de lajotas espelhadas também. Pode passar, por favor. Ali, para quem não é daqui, é na W3, sentido Asa Sul, Asa Norte. E esse trabalho ele foi completamente roubado em 2 dias. Eu passava, né, para documentar o tempo que eu montei, né, são 25 lajotinhas. Teve gente que me falou que viu lá perto da torre, assim, muita gente viu esse trabalho nesses 2 dias, o que foi um grande espanto para mim. Pode passar. E eles eram simplesmente pousados no chão, assim, né? Essa parte do espelho me interessa pensar, assim, como é que a gente traz o céu para a terra, assim, né? Como é que inverte, e como é que a gente, ao invés de olhar para cima, a gente olha para baixo, como se estivesse olhando numa lupa ampliada, né? E essa questão do espelhamento me interessa também, que se a gente olha para a arquitetura, quanto mais espelhados os prédios ficam, né, mais opacos para o cidadão, né? Então a gente vê aqui a Procuradoria da República, e tudo espelhado, passarinho que morre, né, porque não reconhece que aquilo é uma parede, mais opacos a gente... Então, essa arquitetura espelhada me interessa pensar assim. Se você olha as grandes corporações, o escritório mais importante é lá no cima, lá em cima, né? No cume do prédio. Então, e eu fiquei muito feliz, porque eu acho que a cidade, ela devora o trabalho também, sabe? Assim, da mesma maneira, né, que o picho, mas num trabalho de intervenção... eu tenho cada vez mais certeza que a cidade vai devorando. Primeiro, porque não reconhece, assim, o que sinaliza para um passante, um transeunte, que se trata de arte? O que significa? Tem alguma marca do fazer artístico que fala, não, isso aqui é alguma coisa que não é um prédio, que não é uma pedra, que é isso? Então, mas muito tempo depois, pensando no que o Pedro falou da antropofagia, né?
me falaram, assim, nessa época, um mês depois, que viram muitas das minhas lajotinhas com os meninos, os engraxates, que era uma caixinha, era perto da rodoviária, e eu fiquei felicíssima, porque eu acho que a antropofagia, né, é nesse sentido. Então, e eram caixinhas de madeira, estavam todos felicíssimos com a nova caixinha para guardar o material. Então, funcionou. Eu não fiquei com nenhuma, porque me roubaram tudo, eu ia passando, aí no segundo dia, quando eu vi tudo, eu falei, bom, foi. Então, eu tenho essas imagens e nada mais, né? Acho que tem, deixa eu ver se eu mostro a outra. É que só para mostrar uma diferença, assim, me convidaram para pensar nesse caminho que as pessoas tinham visto em 2002, isso já foi em 2012, e só para pensar nessa lógica intermediária, assim, entre um trabalho a céu aberto na cidade, que devora mesmo, né, um roubo sempre e tal, a destruição, e eu acho que quem já passou por isso, a primeira vez que a gente tem um trabalho roubado é como se tivesse entrado na nossa casa, assim, porque você é uma invasão, né, que é, se você invade o espaço, há uma invasão que devolve, né, eu acho que há uma resposta invasiva, e o CCBB, que é uma instituição, né, de arte, legitimada e tudo mais, quando eles me perguntaram sobre a iluminação, eu falei que eu não queria iluminação, porque eu queria o dia, a noite, o crepúsculo ali, que o trabalho sumisse no espaço, né? E foi uma negociação para eles entenderem que tem outras questões que se colocam. Então, por exemplo, para não ter a iluminação, mas e a segurança? No final das contas, eles não deixaram o trabalho solto no espaço, como eu queria, teve que sinalizar com faixas, porque o pânico de acidente é tremendo nesse tipo de instituição. Então, se você puder passar rapidinho, eu só trouxe para vocês verem ele de dia, ele no crepúsculo aí. São 36 lajotas de 60 por 60. E depois esse trabalho, porque eu queria que ele fosse sumindo no espaço, né? E aí, depois eu levei para o Jardim Botânico e também ele ficou por lá, doado, porque eu fui recompondo. Pode fechar, por favor. Uma videoinstalação que mas eu mostro o vídeo. Aí, se você puder colocar, por favor, chama Fenêtre 2, lá eu acho que é o Fenêtre 2. Aí pode dar pausa, por favor. Não vou deixar os 3 minutos, ele tem 1 minuto. Antes de passar ele, só para explicar um pouco o contexto da realização dele, né? Foi uma série de, assim, entre 2003 e 2007, eu fiz a minha tese, meu doutorado em Paris, né? E eu fui trabalhando com essas questões, esse pensamento sobre a paisagem cotidiana, e eu comecei filmando os arredores, trajetos que eu pegava sempre, por exemplo, Paris, Bruxelas, era um trajeto que a gente pegava muito. Então eu filmei dentro do trem, depois eu passei para a cidade, lugares onde eu andava na cidade, depois eu passei para a minha rua, depois eu passei, antes da rua, o meu bairro, a minha rua e a minha janela. Né? No ano e meio de escrita da tese, eu trabalhei só com o que eu via da minha janela. Então é uma série, tem vários vídeos, e eu vou mostrar um desses para vocês. Ele tem 1 minuto, não precisa ser 3, aí que ele está em looping, tá? Mas eu falo, ele é silencioso. Pronto. Ele vai entrar em looping. Aí, não sei se até acabou.
Então, acabou. Obrigada.